E o primeiro caso de coronavírus de Francisco Beltrão acaba de ser confirmado pela prefeitura da cidade. Quem apresentou os sintomas foi uma mulher que voltou de uma viagem de cruzeiro. Esses casos ainda não estão contabilizados nos dados da Secretaria Estadual, porque foram confirmados hoje. Antes da pandemia, eu estava com um programa de jornalismo no streaming. Era um jornal Primeira Mão, que nós criamos na Ação TV, por streaming, né? No Facebook e no YouTube. E era ali que eu estava militando no jornalismo, fazendo noticiário. Cara, era tranquilo. A gente chegava por volta das 6h30, 7 horas, produzia já o primeiro programa, né? Que a rádio começa com jornalismo às 7 da manhã e vamos até às 2h30 da tarde com jornalismo mesmo. E a gente já produzia os programas tranquilamente, as notícias mais importantes, mercado agrícola, indicadores econômicos. Eu particularmente sempre preferi ir a campo, né, no sentido de ir para a rua mesmo, fazer esse trabalho mais externo, né. Eu cheguei em Francisco Beltrão um pouquinho antes da pandemia começar. Então eu estava em todo um processo de mudança, saindo do Rio Grande do Sul, chegando na cidade. Então era uma rotina normal, assim, eu ia para o jornal, sem máscara, né, que a máscara de repente apareceu, né, eu ia para o jornal, eu tinha reunião de pauta, participava da reunião de pauta, fazia as matérias. E aí surgiu a pandemia, né? A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. O surto de coronavírus já matou 132 pessoas e contaminou mais de 6.000 em 17 países. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas e não apenas pelo consumo de carne contaminada. Eu, nesse momento, achava que era uma coisa da China, exclusivamente. A gente viu o noticiário nacional, especialmente o Fantástico naquela ocasião, falando sobre coronavírus e tal, e eu não imaginava, a gente não imaginava que pudesse tomar essa proporção que tomou. Na medida em que foi alastrando, aí a gente começou a ficar mais preocupado. Eu, na esperança, pensei, não vai ser tanto assim, não vai chegar nesse caso, não vai chegar nesse ponto. Em março, eu acho que foi o momento assim, mais pontual para a gente, especialmente no jornalismo, porque ela começou a aparecer por aqui, ou mais perto, né? O marco, assim, para mim, do início da pandemia é quando começa a Expobel. Tradicionalmente, é uma das maiores festas do estado do Paraná. Nós sabemos que é uma grande vitrine para expor os nossos negócios, nossos produtos, bens, serviços. A primeira noite de show da Expobel 2020 foi um sucesso absoluto. O DJ Alok fez uma apresentação para quase 56 mil pessoas. A 29ª edição da Expobel iniciou no último dia 7 e seguiu até a noite do domingo. 394.630 pessoas passaram pelo parque nesta edição. Já tinha casos confirmados no Brasil na época, só que não tinha chegado até nós ainda, né? E o Mandetta, né, o então ministro da Saúde, ele tinha feito recomendações para que fosse evitado a aglomeração de pessoas. A gente teve uma feira gigantesca aqui na cidade, enquanto várias cidades do país já estavam discutindo, né, medidas de prevenção, medidas de contenção do contágio do vírus. Inclusive, houve naquela ocasião um clamor para que se cancelasse os shows da Expobel, que estava na metade, foi ali pela terça ou quarta-feira da edição 2020, e o prefeito da ocasião, que era o Kleber Fontana, resolveu manteve os shows. Eu cheguei a questionar o secretário de Saúde, de Francisco Beltrão, sobre a realização da Expobel. Eu falei, secretário, o ministro da Saúde fez uma recomendação e para não haver aglomeração de pessoas e nós estamos em meio ao Expobel. Será feito algum alerta para a comunidade que vai ser barrado a Expobel, ela vai ser, sei lá, transferida, enfim. Eu lembro que ele deu uma resposta amena,
como se tranquilizando a situação, dizendo que não, a gente não tem nenhum caso, não tem por que fazer isso agora. Se eu não me engano, foi justo no momento em que a OMS decretou a pandemia de coronavírus. Então, assim, é uma situação que vivenciada pela primeira vez, eu acho que pela nossa geração. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha para o lado e tem uma feira acontecendo que seria um campo bem propício, né, para a propagação do vírus se tivesse uma pessoa, por exemplo, infectada. Nós tivemos a questão do show aqui do Bruno Marrone, que estava gripado na época, então teve isso, né, teve muito receio. A gente tinha um medo que todo mundo tinha, era igual para todos, né? Nessa ocasião, eu também trabalhava como repórter esportivo, estava e ainda continuo atuando na Ação TV como repórter esportivo. A gente via os ginásios ainda com público e a gente não imaginava o tamanho que isso ia ser. Logo depois da realização da Expobel, na semana seguinte, a Expobel terminou no domingo, se eu não me engano já foi na outra sexta ou dali 2 semanas, as prefeituras da região já estavam discutindo um lockdown. Eu me lembro como fosse hoje, dia 16 de março de 2020, foi a reunião realizada com os prefeitos de toda a região sudoeste do Paraná, na ANSOP, na Associação dos Municípios, e eu acompanhei como repórter para o jornal Primeira Mão, em que os prefeitos das cidades maiores do Sudoeste, que era Beltrão, Pato Branco e 2 vizinhos, votando para que se mantivesse tudo aberto, escolas, creches e tudo naquele momento. Em contrapartida, a partir do discurso de um prefeito que era médico, né, que da ocasião era o prefeito de Palmas, no Sudoeste do Paraná, ele fez um discurso muito, com um apelo muito emocionado, dizendo assim, eu, como médico, por ética médica, tenho a consciência de que eu não posso devolver a vida de ninguém. Então, pelo sim, pelo não, eu vou fechar o meu município. E a partir daí, todos os demais prefeitos acabaram votando para que os municípios fechassem, criassem fronteiras, criassem barreiras sanitárias, fechassem o comércio, fechassem as escolas, fechassem as creches. E aí acabou sendo voto vencido os prefeitos das grandes cidades. Em Francisco Beltrão, alguns acessos foram fechados ainda na sexta-feira. A entrada à cidade se dá por 4 trevos e em todos existem barreiras sanitárias como essa. Os municípios tomaram uma decisão em conjunto de fechar todas as cidades. Beltrão, por exemplo, se tinha barreira, barricada, né? Com entulho, com terra nas entradas da cidade para que as pessoas só pudessem acessar Beltrão por 2 ou 3 lugares onde tinha barreira sanitária. E aí a gente acompanhando e cobrindo isso, vendo o rigor que se tinha nesse controle. Está vindo da onde? Vai para onde? Ah, você não tem necessidade de estar circulando, recomenda voltar. Se tinha um protocolo muito rigoroso no início e eu acho que isso causou um impacto bem grande. Era quase que um cenário de guerra sem destruição. Era um alarme de guerra, um alarme de tsunami, um alarme de, olha, vem alguma coisa desconhecida aí e daí todo mundo tem que ficar em casa. Foi mais ou menos por aí, essa sensação. E de repente há um boato de que uma pessoa em Francisco Beltrão teria confirmado para a doença. Então eu lembro que eu recebi esse boato, eu estava na redação, era de manhã, recebi aquele boato na hora, peguei o telefone, já liguei para o secretário. Meu secretário, tem um boato de que teria um caso confirmado em Francisco Beltrão. O senhor confirma? E ele fala assim... Eu anunciei ao vivo com o prefeito aqui na rádio, aqui na emissora. Foi por volta do horário do meio-dia. Liguei para o prefeito, ele gentilmente atendeu e fiz uma live, inclusive, e o prefeito confirmou. Temos um caso confirmado em Francisco Beltrão. A partir dali, parece que cegou.
né, a cidade morreu, e ninguém sabia o que poderia acontecer depois. Eu lembro que eu me arrepiei, sabe? Porque até então era tudo muito longe, né? Era tudo distante, a pandemia era distante, era na China, era na Europa, aí em São Paulo, em outro lugar. Aí, de repente, ela estava ali. E naquele momento, ninguém sabia absolutamente nada do que era coronavírus. Ninguém tinha informação nenhuma. Aí já tinha guerra ideológica acontecendo no meio disso tudo, que aí acaba afetando ainda mais, porque a desinformação de você, será que é, será que não é? Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Até porque noção de pandemia a gente só tem pelos livros históricos, né? Nunca vivenciei. A gente teve epidemias, né? Da H1N1. E aí se tinha uma dúvida, porque nós lidamos com jornal impresso. E aí você tinha uma dúvida em relação a se o jornal não poderia ser um mecanismo de proliferação do vírus. E eu chegava em casa, antes de entrar em casa, eu já tirava toda aquela roupa da rua, né, que vinha da rua, já entrava reto para o banho, porque eu tenho filhos, né, e a gente não sabia, não tinha informação sobre o vírus, achava que pegava a partir da roupa, que pegava a partir de qualquer outra coisa, então a recomendação naquele momento era essa, e era muito tenso. Eu já no primeiro dia, depois já fui para a rua, inclusive acho que no final de semana mesmo, cobri como que estava o trabalho, por exemplo, das barreiras, né, depois nos outros dias, o que tinha fechado, o que tinha aberto, enfim. Tinha muita informação e eu acho que foi importante o jornal ter mantido esse trabalho de apuração diária e momentânea, né? Porque a gente continuava também alimentando o site. Só que aí, assim, era um trabalho feito em home office. Para mim isso não funcionou muito, eu acho que eu fiquei uns 3 dias, depois já voltei aqui para a redação, porque nós estávamos em 2 ou 3 pessoas, alguns colegas ficaram trabalhando de casa. Era diferente, né? Porque trabalhar de casa... O ambiente da redação, ele conta muito, ele é um ambiente que normalmente deve ser mais agradável para o jornalista. É um ambiente que eu gosto de estar, eu adoro estar na redação. Então, estar longe da redação tinha aquele impacto, porque aí você trabalhar de casa, você tinha os seus horários para fazer, né, para cumprir, tinha o material e você tinha que ocupar o teu espaço para fazer aquilo, né? Você invadia a tua casa com o teu trabalho, com a tua fazia a redação para sua casa. Nós não paramos aqui na rádio. As emissoras aqui de Francisco Beltrão, o jornalismo em si, ele não parou. Todos os outros setores pararam. Então só tinha gente na rua, não tinha mais ninguém. Como a gente tinha um jornal por streaming, nós conseguimos aí fazer algumas entrevistas interessantes com pessoas que estavam na Europa, com pessoas que estavam nos Estados Unidos, né, especialistas, inclusive, em infectologia. Eu comecei a acompanhar, então, todos os casos. Eu que atualizava os boletins diários da pandemia, né? Então, todo dia eu recebia aqueles dados. Então, todo dia eu fazia o cálculo da diferença de quantos casos a mais, todos os dias. Só que eu sabia que por detrás daquele número tinham pessoas. Eu não olhava friamente. Para mim não eram números. Para mim eram pessoas. Que a cada momento poderia ser que a gente anunciasse um óbito ou mais um caso confirmado ou alguma coisa nesse sentido. Então, a todo momento a gente estava afoito querendo saber de alguma coisa. Era muito difícil conseguir as informações, porque nem a Secretaria de Saúde tinha. Vai começando a subir aquele número, eu lembro que tinha dias que eu chorava. Eu estava no jornal, eu recebia aquele boletim, eu saía, dizia, eu vou fumar um cigarro, mas eu saía com o olho cheio de lágrimas, porque eu não aguentava mais. E olha que era no início, eu nem imaginava tudo que estava por vir. Foi muito assustador, assim, um sentimento de ansiedade, um sentimento de angústia, muito ruim que eu observei naquele momento, mas precisava estar aqui, eu precisava informar, né? A gente tinha que continuar fazendo o nosso trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Francisco Beltrão já está aí com seus candidatos todos deferidos no sistema de candidaturas, com pesquisa pública aí para os eleitores. Então já está apto o procedimento e o sistema para que a gente possa carregar as urnas eletrônicas. Este ano o horário de votação foi estendido para evitar a aglomeração. A votação inicia às 7 da manhã e encerra às 5 da tarde. O Fórum adotou todas as medidas necessárias para a prevenção da Covid-19. As eleições
são um processo democrático necessário e importante para a nossa democracia que é tão jovem ainda. Ele é muito importante e deveria acontecer. Eu acho que o problema foi a forma como ele foi conduzido, como o processo eleitoral foi conduzido. E naquele momento, analisando, eu pensei, não era o momento. Naquela oportunidade, não era o momento de se ter as eleições. Mais uma vez, a gente tem aquela questão, o que está no papel, o que é o protocolo que deve ser seguido, o que é a realidade, como as pessoas agem no dia a dia. Isso sim foi muito desgastante, ainda mais para os profissionais da linha de frente com quem eu conversava e para nós que estávamos apurando. Porque nós estávamos todo dia ali, dando a nossa cara, nos colocando em risco para levar informações às pessoas dizendo, fique em casa, use máscara. Mas ao mesmo tempo nós recebíamos imagens de comícios, de encontros, de caminhadas, que eram promovidas pelos candidatos. E aí a gente tem também o dia da eleição, eu fui cobrir o dia todo e em muitos pontos de votação, você tinha aquele protocolo, tenta manter o distanciamento, tenta usar máscara, mas em alguns locais que eu fui eu percebi que havia uma aglomeração que chegava a me surpreender, porque a gente ainda estava num período de pandemia e desacostumado a ver uma aglomeração como essa. Inclusive candidatos que tinham no seu discurso o Fique em Casa, eles mantiveram uma campanha nas ruas, ativa, de contato com as pessoas, e com certeza isso influenciou muito. Que eu imagino que o administrador toma as decisões baseadas nos números do momento, daquele recorte da história. Quando os números dizem, olha, é como a realização dos eventos agora, né? Quando os números dizem, arrefeceu, tem condição de fazer, vamos fazer, sob pena de amanhã ou depois ter mais casos, sim, mas nesse momento, qual é a decisão que a gente precisa tomar? A gente precisa tomar uma decisão agora. Vai fazer ou não vai fazer? Mas eu acredito que deveria ter sido pensado de uma maneira diferente. Ou fazer as eleições de maneira diferente, aumentar o dia não para um dia só, ou 24 horas, questão de horário, população de tal idade vai tal horário, sabe? Alguma coisa nesse sentido deveria ter sido pensada, que não foi. E a eleição aconteceu e agravou muitos casos, né? Inclusive políticos, vereadores acabaram contraindo o vírus, população contraiu o vírus depois das eleições. Então não é só a classe política, mas também a classe da justiça que, em comum acordo, acaba decidindo por isso. E as pessoas, de um modo geral, poderiam se abster de votar, né? Não, eu tenho medo, não quero pegar o vírus, não vou votar. Então é um direito que cabia ao cidadão. Eu acho que não houve negligência nesse momento. Francisco Beltrão contabiliza uma morte e 182 novos casos de coronavírus somente nos últimos 3 dias. Segundo o último boletim publicado pela Secretaria de Saúde através da assessoria de imprensa de Francisco Beltrão, o município já tem 5.074 casos da Covid-19. Eu vou então para a UTI do Hospital Regional do Sudoeste e não pude entrar porque ela estava lotada. Eles acharam melhor eu não entrar por uma questão de segurança. E eu converso, então, com a responsável pelo setor e o cenário era cruel, assim, não havia leito suficiente. Ela disse, tem uma pessoa que sai e já chega outra. Toda estatística é uma história, né? Agora, até no final, a gente conseguiu contar a história de uma senhora que, veja bem, ela perdeu 5 familiares próximos. O marido, filhos, filha, genro, num período de 60 dias para a Covid. Então você imagina a devastação que a pandemia causou na vida dessa pessoa. Eu lembro que eu conversei com uma menina que o namorado dela contraiu a doença e não tinha leito. E ela me contou o desespero que foi, e quantos dias passaram para ele conseguir um leito de UTI, para transferir da enfermaria para a UTI, a dificuldade daquilo. E eu não tinha como não me emocionar com essas histórias. Elas mexiam comigo de uma forma. Ainda mais vendo todo o cenário. A gente tem, então, a implementação da CPI da Covid, né? Depois, e começa aquilo e você vê o quão banalizado as vidas dos brasileiros e das brasileiras foram tratadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Você tem o presidente indo na TV falar, não é bem assim, esse vírus não é tão perigoso, tal. Colocando um ponto de vista secundário, sabe? Mas que carecia, às vezes, de uma fonte qualificada, né? De repente, nós que estávamos informando, nós éramos os alvos
e como se nós fôssemos portadores da mentira. É como se a gente estivesse inventando a pandemia. Áudios de WhatsApp são mais confiáveis, às vezes para algumas pessoas entendem como mais confiáveis do que algo que a gente traz aqui, que a gente demora para ir atrás. Isso acaba denegrindo um pouco e cansando. Então era muito cruel ver isso, porque você vê com isso a situação da população. Você vê uma doença social, de que as pessoas elas estão tão perdidas, talvez, estão seguindo talvez uma liderança que é tão falha, que elas não conseguem nem salvar as próprias vidas porque elas preferem acreditar em boatos. E as pessoas acabam denegrindo a imagem do jornalista porque pensam que todos são iguais. A gente sabe que não é, né? Mas tem essa questão ideológica, afeta muito. A desinformação na internet, de qualquer um pode dar notícia, também tira um pouco do que é o trabalho árduo de fazer, de ir buscar a informação, de trazer a maneira correta. A informação verdadeira do jornalismo sendo colocada em xeque, para mim, foi muito cruel, porque o jornalismo foi essencial na luta contra a pandemia. E aí a gente fica nesse cenário assim complicado, né? Eu ser bem sincero, já pensei várias vezes em fazer uma transição para lidar com outra coisa, porque eu não sei se eu tenho capacidade de aguentar até os meus 60, 70 anos essa rotina de jornalismo, principalmente em momentos de crise, eu acho. Isso se reforça muito, se evidencia muito. Eu acho que é complicado você ter a contestação ao teu trabalho, mas por outro lado eu vejo que isso é relevante e que às vezes a gente tem que fazer, é preciso fazer isso. Quando a vacina chegou, eu queria ser a jornalista que fosse cobrir a vacina. Foi meio que um pedido. Eu quero cobrir a chegada das vacinas. O prefeito, está no carro do prefeito. Está no carro do prefeito. Era 19 horas da noite. Vem, pô, vem todo mundo. Vem em cima. Eu lembro que a gente cansou bastante naquele dia, demorou, teve um atraso na chegada, mas quando elas chegam, é como se você tem uma esperança. O secretário de saúde aqui do município, Manuel Bresolim, e o prefeito de Francisco Beltrão, Kleber Fontana, carregando a caixa, um em cada lado, saindo do carro da Secretaria de Estado da Saúde. Para mim foi um momento histórico, eu estava cobrindo ali, eu sabia, eu sentia a importância daquele momento, era um momento histórico. E você vê aquilo, filmando, tirando foto, ouvindo as palmas, foi um sentimento inimaginável, cara. Sim, algo eu nunca imaginei que eu fosse sentir uma euforia tão grande. A gente não imaginava talvez que seria tão rápido, né? Muito obrigado pela presença e da administração municipal Francisco Beltrão. Chegou o grande dia, o dia da esperança. A vacina contra a Covid, a primeira remessa para o município de Francisco Beltrão. Com tantas dificuldades, com um pouco de atraso, mas a vacina já está aqui para que, dentro de instantes, nós tenhamos os primeiros beltronenses recebendo a vacina contra a Covid. 2 dias depois da primeira dose sendo aplicada no Brasil, que foi em São Paulo que aconteceu, no domingo em São Paulo, na terça em Beltrão. Falei, cara... Antes você não tinha para onde correr. Você não tinha um remédio, você não tinha nada. Você tinha um leito e um respirador. E de repente você tem uma vacina, você tem um remédio que é comprovado, que foi testado e que está pronto para ser usado. Seis pessoas sentadas em um semicírculo recebendo a primeira dose. Foram 6 pessoas, 6 profissionais da área da saúde que estavam lutando, estavam na linha de frente.
Eu participo então dele, volto para a redação. Eu lembro que eu tinha 2 páginas para fechar e o tempo estava curto. Foi um sentimento assim maravilhoso, assim, não tem como expressar o quão feliz eu fiquei de presenciar e no outro dia chegar cedo e poder contar isso. Quando vem a vacina, e para Beltrão, acho que para o Brasil inteiro e para o mundo, é uma luz no fim do túnel, né? E se mostrou sendo isso de fato, né? Porque depois da vacinação, os números caíram drasticamente. Então acho que a vacina, quando começa a acontecer, ela causa uma esperança para todo mundo. Eu sei que eu fiz o meu trabalho. Eu sei que eu cumpri o que eu deveria fazer enquanto jornalista. Então a importância do jornalismo, do jornalista, da comunicação, do real, da notícia real, foi crucial para essa pandemia, foi crucial para poder trazer a informação correta. Que bom que a gente está conseguindo virar essa página aqui, conversando. Porque colegas nossos, amigos nossos, parentes nossos não tiveram essa chance. E aí o jornalismo está vivendo esse momento na pandemia, na minha visão. Se fortalecendo por um lado, mas também sendo engolido por outros movimentos. Como eu falei, o desafio é conseguir dialogar com toda a sociedade, não só com parcelas dela.